Então, boa noite, pessoal. Vamos dar prosseguimento, né? A nossa aula, nosso aprendizado sobre planos aí seccionais. Então, na última aula nós terminamos aqui, nós vimos que sempre em relação ao plano mediano, que é o plano que divide, né? Divide o indivíduo aqui que divide esse indivíduo nessa direção em duas partes. Então esse é o plano mediano. Em relação ao plano mediano, a gente vai traçando os outros planos e as estruturas, tá? Sumiu daqui a canetinha, mas enfim. Então a gente viu que o plano mediano é toda e qualquer estrutura posicionada em relação ao plano mediano, né? Termos de posição e direção. Então, toda e qualquer estrutura posicionada sobre o plano mediano, a gente diz que é uma estrutura mediana, tá? Exemplo, o nariz é mediano, o osso externo é mediano, a cicatriz do umbigo é mediana, tá? A sínfase púbica é mediana, coluna vertebral fica na direção do plano mediano, laringe, mediano, e etc, e assim, etc. E todas as estruturas localizadas próximas ou voltadas ao plano mediano, a gente diz que é medial. Então, os olhos próximo ao plano mediano, a gente diz que é uma estrutura medial. Os rins é uma estrutura medial. As mamas são estruturas mediais. Aí dá para a gente perceber que a sutura, o eixo mediano, ele passa entre essas estruturas, entre os olhos, entre os rins, entre as mamas. Então a gente diz que essas estruturas são mediais, tá? Extremidade external da clavícula e etc. E quando é uma estrutura lateral, a gente diz que em relação ao plano mediano, elas estão mais afastadas. Por exemplo, as orelhas em relação aos olhos e ao plano mediano, a extremidade acromial da clavícula e etc, tá? Então, uma estrutura lateral, uma estrutura que está mais afastada do plano mediano. E uma estrutura intermédia, uma estrutura que está entre as duas posições aqui, entre a medial e a lateral. Então, a gente dá continuidade aqui, vermelhinho. A gente dá continuidade em relação ao plano cranial ou superior, tá? Plano cranial ou superior. Então, superior cranial é aquela que está mais próxima do plano superior, tá? Então, uma estrutura superior ou uma estrutura cranial é o que está mais próximo do plano superior, ou seja, próximo da cabeça do indivíduo, tá? Tem o nosso plano aqui transversal, né? E corta esse indivíduo no meio, tá? Aqui tem um plano transversal, esse plano aqui, né? Lembra lá do plano transversal? Como se eu tivesse uma caixa, né, do mágico lá, que o indivíduo entra e fica na posição deitadinho, cabeça para um lado, perna para o outro, e o mágico vem aqui e serra essa pessoa ao meio, divide em duas partes. Para um lado fica a metade com as pernas e para o outro fica a metade com a cabeça. É aquele truquezinho de mágica. Então a gente consegue olhar aqui esse indivíduo dessa forma. Então, tudo que fica para cima dessa linha, desse corte transversal, tudo que fica para cima, a gente diz que é superior. E tudo que fica para baixo, em direção
aos pés, a gente diz que é inferior, certo? Então, quando a gente vai analisar em relação ao plano cranial superior, aquela que está mais próxima do plano superior, tá? Então, uma estrutura superior é que está mais próxima do plano superior, tá? Uma estrutura inferior, o caudal, cauda se refere aqui à parte inferior, que é os pés, é aquela que está mais distante do plano superior, tá? Então, plano superior ou cranial, que está mais próxima desse plano superior, e inferior, caudal, que está mais distante, que se afasta do plano superior. E o médio é aquela que está entre uma superior e uma inferior, mais ou menos aqui nessa linha média, certo? Em relação à raiz dos membros, tá? Então, lembrando, tem um indivíduo aqui, cabeça, pescoço, tronco e membros. Membros inferiores. Deixa eu tirar daqui. Então, eu tenho um indivíduo. Às vezes eu me lembro da marca que sai. Eu não vejo ela aqui, mas ela sai, né? Então, eu tento ajeitar isso. Então, eu tenho um indivíduo aqui. Esse indivíduo aqui, tá? Cabeça, pescoço, tronco e membros, tá? Cabeça, pescoço, tronco e membros. Aí eu instalo tudo que fica acima, próximo ao crânio, eu digo que é superior. Tudo para cima é superior. Então eu coloco os membros superiores, os dois braços aqui. E tudo que fica para baixo, tá? Estica mais esse braço, né? Tudo que fica para baixo, membro aqui superior, um bracinho. E tudo que fica para baixo, eu digo que é inferior. Então aqui, dois membros inferiores, tá? Cabeça, tronco, pescoço e membros, certo? Então eu traço aqui uma linha mediana. Bora recapitular. Traço aqui uma linha sagital, tá? Traço aqui uma linha transversa, que é essa aqui, que divide em superior e inferior, transversal, certo? E a linha coronal, que fica nesse sentido da parte superior, que passa certo na estrutura coronal, que vai dividir esse cara em parte anterior ou ventral e posterior ou dorsal. Mas o que eu quero mostrar para vocês aqui é a seguinte maneira, a seguinte coisa, tá? Então tracei aqui para dizer dos membros superiores, que são os braços, e os membros inferiores, que são as pernas. Esses membros, pessoal, estão conectados ao tronco, tá? Eles se conectam ao tronco através do que a gente chama de raiz, tá? Em relação à raiz dos membros. Então, o que é uma raiz? Uma raiz é onde liga uma estrutura a outra. A raiz de uma árvore liga a árvore, tá, ao solo. Aqui é semelhante, tá? Então, o que liga um membro superior ao tronco é a região aqui da axilas. E o que liga o membro inferior ao tronco é a região aqui da virilha, tá? Então essas regiões aqui a gente chama de raiz do membro, tá? Então aqui voltando,
As raízes desse membro superior são as axilas, tá? Deixa eu ver isso mais direitinho para frente. E aqui a raiz do membro inferior, a região da virilha, é o que liga ao tronco. Então, em relação a essa raiz, a gente posiciona e dá nomes a estruturas aí a partir disso. Então, quando a gente diz que uma estrutura é proximal, é aquela que está mais próxima. Mais próxima do que? Da raiz do membro. Então, digamos aqui, tá? A raiz do membro está aqui. A raiz do membro ela está aqui na axila. Então, tudo que está próximo a essa raiz a gente chama de proximal. E tudo que se afasta dessa raiz, a gente diz que ela é distal, distante. E tudo que está entre o proximal e a distal, a gente diz que é médio. Então, a gente vai entender isso aqui na próxima imagem. Vamos entender isso aqui. Então, está aqui na posição anatômica, ó, calcanhares juntos, palma da mão voltada para frente, olhos no horizonte, braços eretos, tá? Ao tronco. Então, uma nomenclatura, uma descrição em relação à raiz dos membros, tá? Então, a raiz do membro aqui superior, que são os braços, e essa região aqui das axilas, tá? E dos membros inferiores, essa região da virilha. Então, uma coisa interessante. Então, tudo que está se aproximando da raiz do membro, tá? A gente diz que é proximal. Aí tem essa linhazinha aqui, ó. Essa linhazinha aqui com a seta, tá? Para cima, próximo, em direção à raiz do membro aqui. Então, todas as estruturas que estão ao longo aqui dessa linha, se aproximando da axila, que é a raiz do membro, a gente diz que é uma estrutura proximal. Ela está se aproximando da raiz desse membro. E todas as estruturas que estão se afastando da raiz desse membro, a gente diz que ela está ficando distante, por isso é distal, tá? Distal. Quando a gente for estudar a mão, a gente vai ver que existem falanges nos dedos, tá? Então, aqui nas pontas dos dedos, por exemplo, tem uma mãozinha aqui, bem aqui. Então, tem a mão aqui, tá? Tem os dedos, tem os ossos do carpo aqui, tem os ossos que a gente vai ver. E em cima desses ossos aqui tem as falanges, tá? Aí tem, falanges são 3 ossos aqui em alguns dedos que faz essas articulaçõezinhas dos nossos dedos, tá? São falanges. Então, é uma coisa interessante. Quando a gente vai nomear isso. Então, aí tem as falanges, tá? Essas falanges aqui. Então, esse aqui é a mão, tá, pessoal? Digamos que tenha um outro dedo aqui. Aí tem esse dedo aqui que a gente vai estudar essas falanges. Aí tem o quarto dedinho aqui, certo? É a mão. Então, o braço está para onde? O braço está para cá, tá? Portanto, a axila desse cara está para cá, para baixo, tá? A raiz desse membro, que é essa axila aqui, está para cá, certo? Então, quando a gente vai estudar, então, a raiz desse cara aqui, a raiz desse membro está para cá. Tirei do logomarca, eu não estou vendo, mas eu acho que estava em cima. Então, tirei. A raiz do cara está para cá, tá? A raiz desse membro está aqui, a axila. Então, tudo que se aproxima da raiz,
eu digo que é proximal. E tudo que se afasta da raiz, eu digo que é distal, está distante. Então, a gente vai nomear essas falanges aqui. Quando a gente for estudar a mão, a gente vai ver que essa falange aqui, a primeira falange em relação à raiz, é a falange que está mais próxima da raiz do membro, que é a axila. Então, essa falange aqui, a gente diz que é uma falange proximal. Proximal. Essa falange aqui, que é da ponta do dedo, é a falange que está mais distante da raiz. Olha, a raiz está aqui, ela está mais distante. Mais próxima a essa, proximal, e a mais distante é essa, da ponta do dedo. Então, te diz que essa falange é uma falange distante, ou seja, distal. Essa é a posição anatômica, pessoal. A falange que está entre as duas, distal e proximal, está no meio, a gente diz que é uma falange média, medial, tá? Falange medial, certo? Então é isso, em relação à raiz dos membros, o que se aproxima da raiz proximal, o que se distancia da raiz distal, tá? Aos membros inferiores a mesma situação, o que vai em direção à raiz proximal, que se afasta da raiz distal, tá? Aí aqui a parte inferior, que é a parte em direção à cauda, e a parte superior, que é em direção ao crânio, que está em cima, superior, que está embaixo, inferior. Aqui, parte superior em relação ao crânio, parte inferior em relação aos pés. Aqui a parte posterior, que é a parte por trás do corpo, a gente chama de parte dorsal, e a parte anterior, que é a parte da frente do corpo, a gente chama de parte ventral. Esse plano aqui, que corta a pessoa nesse sentido, é o que a gente chama de plano coronal, lembra? Aí sobra duas partes. Essa primeira parte aqui, que a gente chama de anterior ou ventral, e essa segunda parte, que a gente chama de posterior ou dorsal. Certo, pessoal? Então vamos continuar. Então tá aqui, tá? Raiz do membro, vem aqui. Tudo que se aproxima, proximal. Tudo que se afasta, distal, tá? Então aqui pulmão direito, húmero em relação ao rádio e à una, que são esses dois ossos, o húmero está numa parte mais proximal. A rádio e a una, distal. Aqui as falanges, tá? Os ossos do carpo, os metacarpos, que são esses ossos aqui, e as falanges que eu falei para vocês, tá? Falange proximal, falange medial e falange distal, certo? Então, que está em cima, superior, que está embaixo, inferior. Está aqui a linha mediana, olha, passa, divide a traqueia, divide o externo. O externo é esse ossão aqui, tá, pessoal? Esse osso aqui que liga as costelas aqui no tórax, certo? Linha mediana é essa aqui. A linha mediana divide em duas partes, a direita e a esquerda. Tudo que se afasta dessa linha mediana, eu digo que é lateral, e tudo que se afasta desse outro lado é lateral, e tudo que se aproxima dessa linha, eu digo que é medial, tá? Medial. Certo? Então tem algumas posições que a gente deve saber na hora de descrever algum procedimento ou entender alguns procedimentos, tá?
que são posições que a gente chama de decúbito, tá? Decúbito. Aí lembrando que a gente tem que saber o que é dorso, o que é ventre, né, pessoal? Então, repetindo mais uma vez, está aqui um indivíduo, tá? Aqui um indivíduo, aqui. Fica claro que é dorso, o que é ventre, tá? Então aqui. Então eu tenho essa linha imaginária aqui, que é a linha coronal. Lembra que a sutura coronal, ela pega essa direção, como se fosse de uma orelha a outra, lá no outro lado. Aqui. Então ela divide, tá? Essa parte da frente, que eu chamo de anterior. Essa parte anterior, que é essa parte aqui, ó, da frente, é onde se localiza o ventre. Então eu digo que essa parte é ventral. E divide essa outra parte aqui, que eu chamo de parte posterior, que fica para trás. E essa parte se localiza o dorso, então eu chamo de dorsal. Então, o que fica para frente, anterior ou ventral, o que fica para trás, posterior ou dorsal, tá? Eu quero que vocês entendam agora o que é dorso e o que é ventre. Ventre é a parte da frente, dorso é as costas das pessoas. Então, em vista disso, a gente continua numa posição que a gente chama de decúbito, tá? Em alguns procedimentos, vocês podem escutar as expressões fica em decúbito dorsal, em decúbito lateral, aí você tem que saber qual é essa posição, o que significa. Então, o decúbito é um termo médico que se refere à posição da pessoa que está deitada. Então, a pessoa que está deitada, ela está deitada numa posição que a gente chama de decúbito, tá? Não necessariamente dormindo, tá? Não precisa estar dormindo. Pode ser referido como decúbito dorsal, aí você lembra do dorso, decúbito ventral, do ventre, e decúbito lateral. Então, fica facinho se você saber o que é dorso e o que é ventre. O que é ventre é a parte anterior da pessoa, a parte da frente, essa partezinha aqui onde fica o ventre. E o dorso, tá? Vou dividir ela aqui no meio, aqui. Então o ventre é o que fica na parte anterior, ou seja, na parte da frente. A parte ventral é toda essa parte aqui. E a parte dorsal é a que fica atrás, ou posterior. É esse aqui. Então, fica facinho de saber essas posições, se você saber o que é ventre ou dorso. Ventral e o dorso aqui. Certo? A linha. Opa. Então, aqui, o que é um decúbito dorsal? É uma pessoa que está deitada, uma posição deitada, de dorso. Então, o decúbito dorsal é uma pessoa que está deitada de costas para o chão. Está aqui o chão. Está aqui o chão, a linha do chão. E essa pessoa está deitada de costas. Então, ela está deitada numa posição de decúbito dorsal. Ela está usando o dorso para se apoiar no chão, certo? Decúbito ventral, tá? Uma posição que está aqui o chão, uma posição em que a pessoa está usando o ventre para se apoiar no chão. Decúbito ventral, certo, pessoal? Ela está usando o ventre para se apoiar no chão. E o decúbito lateral, a pessoa está usando a lateral do corpo para se apoiar no chão aqui. Decúbito
Lateral, camarãozinho, o pessoal fala, conchinha, então decúbito lateral, certo? São as posições aí que a gente tem que saber. Decúbito dorsal, decúbito ventral e decúbito lateral, tá? Decúbito dorsal, ela se apoia o dorso no chão. Decúbito ventral, ela apoia o ventre no chão. E no decúbito lateral, ela apoia a lateral no chão, certo? Então a gente passa para uma outra parte. Espero que a gente tenha tido um bom entendimento, uma boa visão aí desses planos, tá, pessoal? Do plano mediano, do plano sagital, do plano coronal, do plano transverso e quais as divisões que eles fazem, tá? Então, basicamente, para ficar fixado, tá? Bacana esses desenhos meus para vocês, né? Só ilustrativo. Então, eu tenho um plano mediano, passo na linha de nariz, no externo e divido esse cara em duas partes, tá? O lado esquerdo e o lado direito. Esse é o plano M, ou seja, plano mediano, tá? Aí eu tenho o plano coronal, que vou dividir esse cara seguindo a linha coronal, lembrando que é aquela estrutura que faz isso aqui ao redor do crânio, tipo de uma orelha a outra. Aí eu saio cortando ela, tá? Então eu corto aqui e divido esse cara em duas partes, a parte de frente e a parte de trás. A da frente eu chamo de parte anterior ou ventral, e a parte de trás eu chamo de parte posterior ou dorsal, certo, pessoal? Isso aqui é assim, plano coronal ou frontal que a gente chama. E o transversal, que é aquele do mágico, ele corta a pessoa com o serrote ao meio. Eu divido o que fica para cima de superior e o que fica para baixo de inferior, tá? Então basicamente é isso, certo, pessoal? Basicamente é isso. Se eu tenho o plano sagital, que fala, o plano sagital é um plano paralelo ao mediano, tá? É um plano que vem paralelamente aqui ao mediano. Então no sagital eu posso ir fazer dos dois lados, que é para determinar a posição de algumas estruturas. Então a gente vai passar agora para termos de movimento, tá? Quero que vocês entendam alguns movimentos, que umas estruturas do corpo fazem, que algumas estruturas fazem. São os movimentos de flexão, adução, abdução, rotação medial e rotação lateral, entre outros movimentos, certo? Vai ver todos aqui. Mas aqui a gente vai entender algumas coisas que a gente tem no dia a dia, como os aparelhos adutores das academias, ou os aparelhos abdutores, tá? Ou os aparelhos de flexão. Então, o que é uma flexão? Flexão é uma curvatura ou diminuição do ângulo entre os ossos ou partes do corpo. Extensão, endireitar ou aumentar o ângulo entre o osso ou partes do corpo. Então, bora entender isso aí. Termos de movimento. Então, aqui eu tenho um braço, tá? Um antebraço, um braço, uma mão, certo? Então, flexionar. Eu tenho meu braço ereto aqui, certo? Aí eu vou diminuir o ângulo, tá? A gente vai saber alguma coisa de ângulo agora, tá? Então, digamos que esse braço esteja ereto aqui, ereto, perfeitamente ereto, tá? E eu traço um plano aqui, pessoal.
no plano horizontal, só para ter uma base, tá? Uma base. Então, com o plano horizontal, eu estou fazendo um ângulozinho aqui de 90 graus, né? Que é um ângulo reto, todo mundo lembra da matemática, tá? Então, quando eu vou, digamos que esse vermelho é o braço do cara, aqui é a mãozinha dele, tá? Então, quando eu diminuo esse ângulo aqui de 90 graus, eu estou o quê? Flexionando. Então, digamos que eu diminuo esse ângulo aqui do braço do cara, eu vou flexionando ele em direção à parte superior, tá? Dobrei. Então esse ângulozinho aqui já não é mais 90 graus, é um ângulo menor. Então o que eu fiz com esse membro? Eu flexionei, tá? Desculpa, pessoal, desculpa. Já é o som. Aqui é um ângulo de 180 graus, tá? 180 graus. Bem aqui. Tem um ângulo de 180 graus aqui. 90 mais 90, 180 em relação ao braço da pessoa. Aí eu diminuo esse ângulo para 90, então eu diminui de 180 para 90. Eu flexionei esse membro, tá? Eu diminuí o ângulo. Antes ele estava com um ângulo de 180 graus, agora ele está com um ângulozinho de 90, tá? Basicamente isso é flexão. E a extensão é quando eu pego um membro e aumento esse ângulo aqui. Ele está flexionado com um ângulo de 90 graus aqui. Eu faço uma extensão, eu volto ele à posição que ele estava. Então eu aumento esse ângulo dessa articulação para 180 graus. Então eu estendi esse ângulo, certo? Então basicamente flexão é isso. Flexão, a curvatura, diminuição do ângulo, tá? Então aqui no braço, se o braço está estendido, eu diminuo o ângulo, eu flexionei. Se o meu braço está flexionado, eu estendo esse membro, eu aumentei o ângulo, então eu estendi. E a adução? A adução é o movimento na direção do plano mediano em um plano coronal. Tá? Então aqui é uma adução. Aqui. Fazer o plano mediano aqui, sempre o plano mediano que passa no nariz, em cima do externo, divide as duas mamas, passa na linha, na cicatriz umbilical, divide a pessoa para o lado esquerdo e lado direito, tá? Então, adução em relação ao plano mediano, se eu estou me aproximando do plano mediano, estou dizendo que eu estou fazendo um movimento de adução. E se eu estou me afastando, eu estou fazendo um movimento de abdução, tá? Então, adução, movimento na direção do plano mediano. Então, quando eu faço um movimento na direção do plano mediano, estou fazendo uma adução. Nas academias tem aqueles aparelhos de perna, a pessoa senta, acopla os dois joelhos, então ela tem que fazer um movimento de adução com as coxas, né? Fechar os ângulos, levar as coxas em direção ao plano mediano, chama aquele aparelho de adutor, certo? Aí pode inverter e fazer ele virar um abdutor. Aí você fecha as coxas, joelho com joelho, um lado do outro, bem coladinho. Aí você tem que abrir a perna, se afastar do plano mediano. Então esse aparelho a gente chama de abdutor. Então, o movimento que eu vou em direção ao plano mediano, adução. E o movimento que eu me afasto do plano mediano, abdução. Tá? Rotação medial. Traz a face anterior de um membro para mais perto do plano mediano. Traz a face anterior de um membro. Qual é a face anterior do membro? É a face que está voltada para frente.
Então, o que eu tenho que fazer com essa face? Levar mais perto para o plano mediano. Aí eu faço uma rotação, mais ou menos aqui, ó. Tá, pessoal? Uma rotação aqui. Então, tá aqui a face. Tá aqui o plano mediano. A face está voltada para frente. Eu volto ela para o plano mediano. Eu estou dando uma rotação. Rotação medial, tá? Rotação lateral. Leva a face anterior para longe do plano mediano. Então, a rotação lateral. Aqui a face anterior. Eu rotaciono ela para fora, longe do plano mediano. A rotação lateral. Tá? Rotaciona a palma da mão para dentro, para perto do plano mediano. Rotação medial. Certo? São movimentos. Pronação, supinação. Tem outros dois aparelhos nas academias que a gente verifica isso, né? Bora fazer um supino, tá? Supino, aquele aparelho para movimentar os músculos, tá? Do peito. Então, pronação, movimento do antebraço e mão que gira o rádio medialmente em torno de seu eixo longitudinal, de modo que a palma da mão olha posteriormente, tá? Então, qual é a diferença? Gira o antebraço da mão e faz com que a palma da mão esteja voltada para trás. Então, eu fiz um movimento de pronação. Então, uma posição pronada. É o movimento da palma da mão para trás, ou seja, para a parte posterior. Supinação, movimento do antebraço e mão que gira o rádio lateralmente em torno de seu eixo longitudinal, de modo que a palma da mão olha anteriormente, ou seja, a palma da mão fica voltada para frente. Então é uma supinação. Então lembra quando a gente vai fazer o supino, a gente pega a barra na posição de supinação, a barra passa aqui, ó, tá? Passa aqui, certo? Supinação. Então é um giro em torno do seu próprio eixo. O eixo está aqui, ó, o antebraço. Então a palma da mão gira em torno desse próprio eixo. Palma da mão voltada para a parte posterior, que é atrás, chama de pronação. Palma da mão voltada para a parte anterior, que é a frente, a gente chama de supinação. Certo? Então, esses são alguns movimentos aí à base de conhecimento, tá, pessoal? A gente vai entrar agora, para não alongar muito o vídeo, tá? Para que fique bem compacto, de 40 minutos. Porque 40 minutos aqui é diferente de 40 minutos na sala, verdade. Porque a gente avança muito, não tem algumas interrupções e tal. Então a gente acaba falando 40 minutos direto. É mais pesado do que falar 2 horas direto em sala de aula. Lá tem algumas distrações, tem algumas interações. Então, a gente vai entrar em cavidades corporais, tá? Cavidades corporais. E na próxima aula a gente entra em quadrantes e aí a gente segue para anatomia e fisiologia do sistema esquelético. Aí vai saber o esqueleto axial, apendicular, tecido ósseo, tecido esponjoso. Vai estudar algumas partes aí, tá? Então, vou mandar esse material para vocês, para vocês estarem estudando. Então, cavidades corporais. A gente vê na próxima aula, tá? Para não ficar muita informação. A gente termina aqui. E aí, a partir daqui a gente entra em cavidades, entra em osso e aí vai em diante, tá? Assim em diante. Tórax, cabeça, corpo, membro, artérias, veias. A gente dá prosseguimento. Então, boa noite a todos e
Eu vou estar mandando esse slide aqui, tá? Então, um slide mais completo. Aquele primeiro que eu mandei. Aquele primeiro é mais fisiologia e histologia. Aí eu estou fazendo aqui esse slide, tá? Passo a passo, colocando o máximo de coisas que eu quero que vocês saibam, tá? Que vocês aprendam aqui, que vocês tenham noção. É muita coisa. Eu estou colocando aqui muita coisa já nesses slides. Mas isso espelha só um pouco de que é a anatomia. Tá? Então, estou colocando muita coisa no slide, mas é isso mesmo, não se assustem, tá? Quanto mais informação a gente adquirir aí em vídeos de 40 minutos, que eu acho que é o ideal, tá? Não vou me alongar aqui, ficar falando 2, 3 horas. Então, 40 minutinhos, em torno de 40 minutinhos, assiste, aí dá uma pesquisada no livro, na internet, dá uma olhada em algumas figuras e você assimila isso. Mas não tentem passar por cima das coisas, tá? O de hoje é 40 minutos, só aquilo mesmo, 40 minutos, fixe, faça um resumo, que é muito importante, tá? Faça um resumo antes de dormir, tá, pessoal? Porque se você estudar aqui agora à noite, 40 minutos, aí só estudar isso aqui, não anotar nada e dormir, tudo que você fez vai ser apagado durante o sono, tá? Vai para a memória curta ela é apagada quando a pessoa dorme. Então a gente tem que transferir isso para a memória permanente. Como vai transferir para a memória permanente? Pega um videozinho aqui e vai fazendo, anotando algumas palavras-chave. E depois de assistir todo o vídeo, faz um resumo de algumas linhas e lê. Aí vai dormir tranquilamente. Tá? Você levou para a memória longa, você não vai esquecer no seguinte. Tá? Tenha uma boa noite.